RCP Notícias. Já são 7 horas em Cabo Verde, tempo para as notícias no primeiro jornal. Connosco já está o editor Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia, Júlio. Comecemos então pelos destaques desta edição. Muito bom dia. As associações de moradores e organizações da sociedade civil da área metropolitana de Lisboa estão a ser convocadas pelo governo português para um encontro que deve ter lugar ainda esta semana. É a primeira iniciativa depois da morte do Odair Muniz, que foi ontem a enterrar a fuga de quadros ou o extrativismo académico. Pode ser entendido como uma forma moderna de continuação de processos próprios da exploração colonial na história do sul global. É uma ideia defendida pelo doutor em Ciências Políticas Odair Varela, da UniCV. Tem lugar hoje na cidade da Praia, a partir de hoje até 2 de dezembro, a terceira etapa da série internacional de estudos transdisciplinares. Os trabalhadores do Instituto do Mar têm greve marcada para 5 e 6 de novembro. Um dossiê que se arrasta há 22 anos, o pagamento das diuturnidades em atraso a mais de 40 trabalhadores. As futuras instalações do Centro Nacional de Mediação e Arbitragem no Palmarejo são visitadas hoje pela Ministra da Justiça. A Escola de Hotelaria e Turismo começa hoje um ciclo novo de formações. 290 jovens da Guiné-Bissau e Santo Tomé e Príncipe. A Biblioteca Nacional lança hoje o terceiro concurso nacional de leitura. A presidente Matilde Santos disse ao primeiro jornal que é a atividade principal do Dia Internacional de Biblioteca Escolares, celebrado sempre na segunda-feira de outubro. São os títulos. Confira agora o desenvolvimento destas e de outras notícias já de seguida numa edição do Júlio Vera Cruz Martins. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se hoje à tarde para discutir a situação no Médio Oriente. À tarde, em Cabo Verde, uma reunião solicitada pelo Irão depois dos ataques do governo israelita, admitidos, aliás, por Israel a alvos militares sem os destruir. Irão confirmou a morte de 4 militares. A faixa de Gaza, a situação no Líbano e na faixa de Gaza vai também estar em cima da mesa do Conselho de Segurança. Egito deve propor uma trégua de 2 dias para a faixa de Gaza. 5 mortos em ataque na cidade de Tiro. 5 pessoas morreram, 10 ficaram feridas num ataque israelita ainda esta manhã contra o centro da cidade costeira de Tiro, no sul do Líbano, um anúncio do Ministério da Saúde. As associações de moradores e ONGs da sociedade civil, de afrodescendentes da área metropolitana de Lisboa estão a ser convocadas pelo governo português para um encontro que deve ter lugar ainda esta semana. É a primeira iniciativa dos poderes públicos depois da morte de Odair Muniz, que ontem foi a enterrar. A luso-cabo-verdiana Andréa Galvão, do movimento Vida Justa, defende que é preciso dialogar para resolver as circunstâncias da vida concreta das pessoas nas periferias de Lisboa. Para essa reunião ser efetiva, tem que, de facto, falar com todos os interlocutores que têm feito parte da luta e esperamos que isso seja o caso que aconteça e que não seja uma encenação governamental para deixar tudo na mesma. Depois da manifestação de sábado, está convencida que alguma coisa muda? Estou convencida que foi um momento muito positivo. Nós tivemos cerca de 5.000 pessoas nas ruas, numa manifestação pacífica, a exigir justiça e que a justiça
seja célere e assertiva sobre os acontecimentos em relação à morte de Odair Muniz, mas também queremos trazer as reivindicações para transformar os bairros periféricos de Lisboa, nomeadamente na questão da habitação, na questão dos direitos sociais, na questão da educação. E eu acho que foi um movimento muito importante porque, além de ter trazido tantas pessoas à rua, mostrou que é possível derrotar a extrema-direita com trabalho militante, com trabalho de base e com articulação política com a sociedade. Acho que isso foi muito positivo. Licenciada em Ciências da Comunicação e mestre em Teatro, Andrea Galvão, nascida em Portugal, de família originária da Ilha de São Vicente. Andrea Galvão alerta que as últimas declarações do Partido Chega de extrema-direita são cada vez mais claras sobre as suas posições relativamente aos imigrantes e afrodescendentes. Saiu agora um vídeo nas nossas redes sociais e na SIC, foi uma gravação da SIC, de dirigentes e deputados do Partido Chega a sugerir que deviam levar uma caçadeira para atirar sobre os manifestantes do nosso protesto. Portanto, fica tudo muito claro e agora o público pode deliberar sabendo as posições verdadeiras do partido de extrema-direita. A porta-voz do movimento Vida Justa dá nota de uma acalmia na noite de sábado para domingo, salvo alguns tumultos na freguesia do Benfica. Tendencialmente não subscrevemos manifestações violentas, especialmente quando atentam à vida das pessoas, e somos solidários com o condutor do autocarro que foi gravemente ferido, mas sabemos que isto é uma forma de expressão de um descontentamento que é muito prolongado e de uma mentira que é contada pelas forças de segurança relativamente ao assassinato de Odair. É preciso compreender as causas deste descontentamento para se poderem intervir sobre elas. Essa é a única forma produtiva de ter esta discussão. Andrea Galvão tem ideias claras sobre o que deve ser a agenda do encontro entre o governo português e as organizações dos bairros do município da Amadora e de toda a área metropolitana de Lisboa. É preciso falar sobre as zonas urbanas sensíveis, cuja caracterização étnico-racial é uma forma de limitar e achamos que isso não deve ser. Há sítios em que há maior integração e há sítios em que a integração é mesmo muito deficitária e vive-se pior em bairros de lata hoje, se calhar, do que se vivia nos anos 80 e 90 em Portugal. E isso é uma situação muito grave e queremos também falar sobre o regime de intervenção policial que nos bairros sociais é quase lei marcial, em que a polícia pode entrar com shotguns, empurrar as pessoas às paredes ou atirar as pessoas ao chão. Achamos que isso é intolerável num Estado de Direito democrático em que as pessoas têm que ter os mesmos direitos. É preciso falar sobre outras formas de policiamento e é preciso pensar que quando nós estamos a falar de segurança, estamos a falar de segurança de todas as pessoas, também das pessoas que vivem em bairros sociais que também são cidadãos de pleno direito. Estas são as questões mais urgentes às quais se aliam e continuará o nosso trabalho de base sobre habitação, precariedade laboral, entre tantas outras coisas. Andrea Galvão realça que Portugal ainda é um país altamente guetizado, em que a maior parte dos afrodescendentes tem dificuldade em ascender socialmente e vive em bairros estigmatizados, mesmo na comunicação social. A fuga de quadros ou o extrativismo académico pode ser entendido como uma forma moderna de continuação de processos próprios da exploração colonial na história do sul global. A ideia é sugerida pelo doutor em Ciências Políticas, Odair Varela, da UniCV. Na academia se fala também num outro tipo de extrativismo, o extrativismo académico, intelectual. Em Cabo Verde, noutros países, não temos uma agenda endógena e própria de investigação. Muitas vezes seguimos os ditates de quem controla esse tipo de agenda, que são as grandes universidades do Norte. Digamos, essa fuga de cérebros, há dois fatores que contribuem para isso. Os baixos salários praticados nos países de origem e essa falta de uma orientação clara de investigação e financiamento da investigação. Concorda? Seguramente. Um país como Cabo Verde, que dos 18% que investe na educação, só 0,03% é que vai para a investigação. Ou seja, é um país até que, em termos percentuais, não está mal comparado com os países africanos. Mas dentro do bolo que vai para a educação, que pode ser aumentado, só 0,03% é que vai para a pesquisa de ponta. Então, isso comparado com os países mais avançados, dito, é irrisório. E realmente, muitos cabo-verdianos acabam por ficar na diáspora, outros vêm e acabam por regressar. Os que resistem ainda são poucos. Então, muitos jovens querem, de facto, que haja uma mudança, como disse muito bem, para evitar essa fuga de cérebro, que haja incentivos para que não nos transformemos em simples
agentes da consultoria, em que muitas vezes nós temos investigadores que vêm cá fazer pesquisa e, como não dominam a realidade, contratam um investidor local para lhe dar informações. Transformamos em uma espécie de informantes privilegiados. E isso é totalmente contra o espírito académico e científico. Bem, isto a propósito da terceira e última conferência da série internacional de estudos transdisciplinares antropocénica, iniciada em Portugal em 2022, seguindo-se o Brasil no ano passado e agora em Cabo Verde, a partir de hoje até 2 de novembro, que tem como tema geral terra, resistência e reexistência. O primeiro item da programação é o Seminário Internacional sobre Resistência Cimenteira de Liberdade, histórias de luta, olhares para o futuro. Tendo como eixo justamente a comemoração dos 50 anos das independências dos países africanos de língua oficial portuguesa e também no âmbito da celebração dos 100 anos da Amílcar Cabral e outros eventos históricos que vão mostrando, no fundo, as pegadas do ser humano no planeta desde o início daquilo que os geólogos chamam o início do antropoceno no planeta. A partir do momento em que o ser humano começa, no fundo, a dominar o planeta, e no caso cabo-verdiano e em outros países, concretamente com o início da colonização, nesse caso europeia e portuguesa, e como é que nesses tempos atuais vamos repensar as continuidades, digamos, coloniais. A etapa cabo-verdiana da série internacional de estudos transdisciplinares vai reunir na praia académicos do Brasil e Portugal, além naturalmente dos cabo-verdianos, académicos de várias áreas, mas também artistas e representantes de organizações ambientalistas. Os trabalhadores do Instituto do Mar têm greve marcada para 5 e 6 de novembro próximo. O secretário nacional do Sindicato Nacional da Administração Pública confirma que o pré-aviso está entregue desde sexta-feira passada. Luís Lima esclarece que os motivos que desencadeiam a greve são conhecidos há mais de 22 anos. Trata-se de uma dívida da instituição para com os trabalhadores, portanto, o ex-INDP, e agora IMAR, referente às diuturnidades, né, que é um suplemento salarial por não desenvolvimento da carreira que é dado aos trabalhadores precisamente para compensar o poder da compra. Na tentativa de fugir às suas responsabilidades, o IMAR, na altura INDP, entrou com processo no tribunal em 2002 e perdeu no tribunal a favor dos trabalhadores sobre essa questão. Depois, em 2018, voltaram a protestar junto do Supremo Tribunal de Justiça e os trabalhadores voltaram a ganhar o processo em Supremo Tribunal de Justiça. Têm direito à diuturnidade de todos os trabalhadores do IMAR que transitaram do INP até 2019, ano da entrada em vigor do novo PCCS, uma conquista dos trabalhadores com a greve realizada em novembro de 2022. A única pendência agora é o pagamento das diuturnidades devidas a mais de 40 trabalhadores. É uma dívida que neste momento, porque claro que vai aumentando, é uma dívida que ronda os 40 e tal mil contos. O sindicato tem tratado isso diretamente com a tutela, com o governo? Diretamente com a tutela, com o governo. E é, digamos, preocupante porque o próprio Ministério pede um parecer ainda em cima das decisões do Tribunal e o parecer dos técnicos do Ministério do Mar são favoráveis, portanto, os pareceres são todos favoráveis para o pagamento. E todos os ministérios, há ministros que já disseram que são uma questão de honra pagar a dívida. Mas, entretanto, até hoje nada. O sindicato aguarda um encontro solicitado com o novo ministro do Mar, Jorge Santos, há 2 meses. O secretário nacional do Sintap revela que a greve só pode ser cancelada em sede de negociação em caso de pagamento da primeira parcela. Portanto, nós estamos neste momento. Pedimos desculpas por isso. Vamos retomar a questão. O secretário nacional do SINDEP
disse ao Primeiro Jornal que a greve marcada para 5 e 6 de novembro só pode ser cancelada em caso de negociação, em sede de negociação, em caso de pagamento da primeira parcela. Temos essa proposta, tendo em conta que é um valor um pouco elevado, então nós estamos a pedir o pagamento faseado, e até porque nós já pedimos o pagamento da primeira fase, porque os pagamentos, portanto, a auditoridade tem 3 fases, então pedimos pelo menos o pagamento da primeira tranche, que não necessita de cálculos difíceis, não é? Portanto, este pagamento poderia ser feito perfeitamente como um sinal de que há vontade de realizar esta dívida. A greve dos trabalhadores do IMAR cai no meio do Ocean Week, que se realiza de 3 a 7 de novembro. As futuras instalações do Centro Nacional de Mediação e Arbitragem, no edifício da Ordem dos Engenheiros no Palmarejo, na Praia, são visitadas hoje pela Ministra da Justiça. Joana Rosa revela-nos que os equipamentos, incluindo os informáticos, estão encomendados e tudo indica que o centro fica operacional já em finais de novembro. Portanto, nós estamos neste momento em fase de instalação. Revisitamos o quadro legal, se não vem de 2004, 2005. Estamos a trabalhar também em paralelo várias iniciativas legislativas visando conferir autoridade ao Centro Nacional de Mediação e Arbitragem em decidir e julgar processos na área civil, área laboral, na área administrativa. A Ministra da Justiça anuncia que o Centro Nacional de Mediação e Arbitragem vai ter também alçada sobre matéria do direito sucessório e está para breve um pedido de autorização legislativa ao Parlamento. Para que possamos resolver a questão que tem a ver com o direito sucessório, os processos de inventário e partilha, que nos tribunais acabam por ficar anos sem resolução, com conflitos familiares e de várias ordens. Também estamos a trabalhar o Centro Nacional de Mediação e Arbitragem para que o centro possa também ter a valência da arbitragem de investimentos, arbitragem internacional. E para isso também temos que adequar o quadro legal, solicitar assessoria ou assistência técnica também a especialistas nesta matéria. As partes devem pagar? Não, as partes devem pagar. O que nós estamos a estabelecer, aliás, estamos a trabalhar o regime jurídico da assistência judiciária para que também possamos dar oportunidade às partes que não têm possibilidade de pagar árbitros ou advogados, de essas pessoas terem acesso ou ser garantida a essas pessoas assistência judiciária devida. É claro que nós também estamos a trabalhar a lei, o regime jurídico de assistência judiciária, permitindo também que o pagamento possa ser afinal. Quer dizer que uma pessoa entrando num litígio, não tem recursos para pagar, entra na mediação ou na arbitragem. Quando, sendo vencedora, tendo, eu diria, uma compensação ou ganhando aquilo em espécie ou em dinheiro, portanto, a pessoa fica sempre, também deve pagar. O Centro Nacional de Mediação e Arbitragem vai ser coordenado por um diretor que será nomeado por escolha direta da Ministra da Justiça. A Escola de Hotelaria e Turismo está a começar um novo ciclo de formações, 290 jovens. As atividades começam hoje com 115 participantes, 46 da Guiné-Bissau e de São Tomé e Príncipe, isto no âmbito das relações de cooperação com Cabo Verde, financiamento da cooperação luxemburguesa. A presidente da Escola de Hotelaria e Turismo, Aldina Delgado, considera que a vinda dos jovens é um grande passo para a internacionalização. Ailson Martins.
As formações vão decorrer nas ilhas de São Vicente, Sal e Santiago, segundo a presidente do Conselho de Administração da Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde. Nós iremos ter 290, 115 amanhã e os restantes 175 que iniciaram as formações no dia 2 de dezembro. Desses jovens, nós receberemos 46 de Santo Tomé e Príncipe e de Guiné-Bissau, sendo 24 da Guiné-Bissau, 22 de Santo Tomé e Príncipe. Ao todo são 46 jovens. Esses jovens virão para fazer formação profissional inicial na Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde, com base num projeto de cooperação triangular. Os formandos da Guiné-Bissau e de Santo Tomé e Príncipe estão hospedados na residência de estudantes Hotel Escola. Aldina Delgado considera a vinda desses jovens um grande passo para a internacionalização da escola. Em relação ao continente, nós neste momento os acordos que nós temos é com Guiné-Bissau e com Santo Tomé e Príncipe, mas já tem um contacto, por exemplo, para estabelecer um protocolo com uma escola de hotelaria e turismo de Angola. Ou seja, nós vamos também aumentando o nosso leque de parceiros. Trabalhamos também com escolas de hotelaria e turismo de Portugal. Ainda há bem poucos dias assinei um protocolo de parceria com escolas de hotelaria e turismo das Canárias. Podemos realizar troca de experiências entre formadores. São escolas que já têm muita experiência, que pode ser uma mais-valia para nós em termos de atualização de competências dos nossos formadores. Também podemos fazer intercâmbios de estagiários. Aldina Delgado afirma que a Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde tem dois desafios: a descentralização e a massificação da formação. Para dar resposta às necessidades a nível nacional. Como sabemos, tem havido uma grande saída de profissionais deste setor. Há muitas pessoas que já trabalhavam já em hotéis e restaurantes já há muitos anos, saíram no âmbito da mobilidade profissional para irem trabalhar noutros países, nomeadamente Portugal e outros países. Então nós temos este grande desafio. Nós neste momento só descentralizamos para São Vicente, porque em São Vicente nós temos parceiros com estruturas que reúnem boas condições. Portanto, a ideia é massificar a formação, aumentar a quantidade, mas também mantendo a qualidade. Por isso, neste momento, é só São Vicente e das outras ilhas os jovens vêm para a praia, com exceção de São Vicente e Sal. A Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde espera beneficiar 460 jovens com formação inicial durante este ano. A Biblioteca Nacional lança hoje o terceiro concurso nacional de leitura. A presidente Matilde Santos disse ao Primeiro Jornal que é a atividade principal que marca o Dia Internacional da Biblioteca Escolar, celebrado sempre na quarta segunda-feira de outubro, este ano com o lema Biblioteca Escolares a ligar comunidades. Carlos Santos, para concluir este primeiro jornal, duas notas. A campanha eleitoral para as legislativas no Senegal já estão na estrada. A eleição é tida como decisiva para o partido no poder, o PASTEF, que espera obter uma maioria absoluta na Assembleia Nacional. Eleições na Geórgia, a presidente neste caso, a Presidente da República, não aceita o resultado das eleições de fraude. Ela própria fez uma declaração nesse sentido. As eleições dão vitória ao partido pró-Rússia no poder. A União Europeia e os Estados Unidos já apelaram desde ontem à abertura de uma investigação sobre uma possível fraude após as eleições legislativas na Geórgia. Carlos Santos, também derrota para o partido no poder no Japão, uma derrota do Partido Liberal desde há 19 anos. São então estas as notícias que estão na linha da frente de atualidade informativa. Pode sempre conferi-las nas plataformas da RTC na internet. Em antena, dentro de sensivelmente 7 minutos, o editor Júlio Vera Cruz Martins, agora para recuperar o essencial da atualidade informativa. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile.
RCV. O rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.